Segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos. Quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu, ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. Podeis assentar, irmãos. Eu queria apenas fazer uma reflexão bíblica nesse texto. Esse personagem bíblico que nos traz aqui inúmeras lições. E quando eu cheguei aqui à igreja e sentei ali na cadeira no gabinete, eu me lembrei-me de Mefibosete. Claro, não tinha nem expectativa de como é que Deus iria conduzir o culto de hoje. E apenas anotei aqui esse texto. Eu falei, se houver tempo, eu vou refletir um pouquinho com a igreja sobre esse personagem. E eu queria chamar a sua atenção. Talvez você já conheça a história. Se você não conhece, eu vou apenas fazer uma introdução para você se situar naquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. O primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. Saul, um homem que saiu para procurar jumentas de seu pai. Saul foi o homem pela qual não tinha nenhuma perspectiva sobre reinado. Saul era um homem bonito. Seu pai era rico. Era um homem rico. Mas ele não tinha dentro dos seus sonhos projetos políticos. E quando Israel pediu um rei, Deus deu um rei e escolheu Saul. Deus, ele escolhe, irmãos. Escuta, e eu preciso situar você nessa questão. Deus escolhe pessoas para projetos específicos. Todavia, isso não tem nada a ver com salvação. Salvação é uma decisão sua em relação a Deus. Salvação tem a ver com fé. E eu digo algo muito sério. Quantas pessoas que receberam o dom, o chamado, para cantar, para falar, mas mesmo assim passarão a eternidade inteira no inferno. Por quê? Porque não creram. Porque não deram crédito na palavra de Deus. Quantas pessoas que começaram na igreja cantando, louvando e foram para o mundo. Poderia citar aqui inúmeros nomes de pessoas que fizeram a sua carreira na igreja, tiveram o dom de Deus, tinham o dom de cantar, e lindo, mas porém terminaram lá nas trevas. Deus os escolheu, deu os dons, mas as escolhas erradas culminou em uma perdição. E Saul foi o homem que Deus escolheu para ser rei. Deu a ele essa dádiva. Saul reinou durante 40 anos. Teve seus filhos. E um dos filhos dele chama-se Jonatas. Jonatas, esse filho que seria o herdeiro do trono, quando conheceu Davi e viu em Davi a presença de Deus. Davi, todo mundo conhece a história. O menino que tocava, o menino que expulsou os demônios que estavam sobre Saul quando Saul desviou-se de Deus. O menino que foi ungido pelo profeta Samuel. O menino que matou o gigante Golias. Sim, houve destaque de Davi. E Jonatas entendeu: o sucessor do trono não vai ser eu, é Davi. A unção está com ele, a graça está com ele. Mas agora, para entrarmos aqui nesse texto bíblico, entenda uma coisa. Saul era o rei, Jonatas é príncipe, Mefibosete
é um príncipe, neto do rei Israel. Dentro dos planos de Saul é que ele tivesse uma dinastia. Por isso ele quis matar Davi. Porque ele não queria que o trono dele fosse passado para outra família. Ele queria para ele. Porém, Saul se desviou. Deus rejeitou ele. E aqui eu entro agora na questão dos dramas humanos. E talvez eu esteja falando para alguém que teve uma experiência de Mefibosete. Mefibosete é a figura, o retrato de um mundo decaído. Um mundo onde as coisas acontecem fora da nossa lógica, fora daquilo que nós temos como expectativa, porque tudo deu errado para esse garoto, tudo deu errado para ele. Deixa eu lhe explicar. Saul pecou, errou, e ele saiu para a guerra. Ele foi para a guerra contra os filisteus. Saul e o exército de Israel. Só que Saul, pela ausência de fidelidade a Deus, ele foi derrotado. Morreu no campo de batalha. Jonatas, seu filho querido, pai de Mefibosete, também morreu. A tragédia estava anunciada. Israel estava de luto. E aí eu entro com uma questão do Mefibosete. Quando chegou a notícia que o rei tinha morrido, que o príncipe tinha morrido, a ama, a cuidadora, aquela que cuidava de Mefibosete, apressadamente juntou as coisas, tudo o que ela podia, e tentou fugir. Por quê? Quando uma dinastia caía, a tendência de quem assumisse o trono é que exterminasse. Quando você olha para a história de Israel, você vai ver, extermina-se toda a família do rei anterior. E essa mulher, escuta isso, essa mulher querendo proteger Mefibosete, sai correndo com ele para livrá-lo da morte, porém, ela toma uma queda. A criança cai do colo dela. E ao cair, essa criança ficou paralítica, paraplégica, ficou coxa. Só tinha 5 aninhos de idade. E aqui entra a questão, irmãos. Aquele menino amanheceu, neto de rei, príncipe, vivendo o melhor do palácio, vivendo o melhor do que poderia proporcionar a família real. Mas aquele menino vai terminar o dia órfão de avô, órfão de pai, descaracterizado de toda a monarquia, e fugitivo e errante. Mas só isso não. Esse menino também não perdeu só posição. Ele não só perdeu riqueza, ele perdeu também os seus movimentos da perna. Ele perdeu o movimento do seu corpo, ele ficou paralítico, ficou coxo para o resto da vida. E a partir de então, esse menino vai viver de favores, fugindo, longe, distante, com medo de que o próximo rei viesse a exterminá-lo, a matá-lo. Aqui tem algumas lições que eu queria ressaltar com os irmãos. Escuta uma coisa. Esse menino era perfeito até os 5 anos de idade. Ele não tinha nenhum problema. Tudo na vida dele estava ok. Até que então, nesse fatídico dia, a morte chega naquele lar, naquela família, e implanta-se então um desastre histórico na vida desse menino. Queridos, quantos lares que tem sido assim? Quantas pessoas que as suas histórias são marcadas por tragédias de família? Quantas pessoas que ficaram feridas, machucadas por causa dessas tragédias, por causa de perdas inesperadas, perdas financeiras, perdas morais. Eu encontro quantas pessoas que foram abusadas na infância e trazem essas marcas profundas para o resto da vida. Quantas pessoas que se decepcionaram com a parentela. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus deixando que esse relato ficasse para nós, para nos mostrar
há uma graça de Deus que nos atende no meio das nossas tragédias de família, irmãos. Tem um outro ponto que eu observo. A ama que queria proteger, a ama que queria o bem da criança, aleijou ela. Quantas pessoas que querem o teu bem, tantas pessoas que tentam te ajudar, mas em meio a isso acaba trazendo transtorno para a tua vida, te aleijando, trazendo marcas, trazendo dores. Mefibosete ficou marcado para o resto da vida devido a um erro que a sua ama cometeu, devido a uma postura errada que ela teve. Por mais amor, por mais que ela tentasse provar para aquele menino que amava, ela nunca mais poderia reverter esse quadro. Quando eu olho para o Éden, eu pego isso aqui e olho para o Éden, queridos, nós éramos perfeitos. Deus criou o primeiro casal sem pecado. Deus criou o homem, colocou no Éden e colocou-lhe uma escolha para que ele pudesse escolher entre a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, os nossos pais escolheram errado. Adão e Eva escolheram o pecado. E consequentemente todos nós ficamos marcados pelo pecado. Ficamos coxos. A nossa relação com Deus foi quebrada. Passamos a ficar escravos do pecado do mundo. Perdemos a nossa posição diante de Deus. Assim como Mefibosete perdeu a monarquia, perdeu os seus direitos, nós perdemos também por causa do pecado de Adão. Mas para encerrar, queridos, esse texto também fala, a história de Mefibosete nos fala de restauração. Diz a Bíblia, do capítulo 9, que quando Davi assumiu o trono, no verso 1, ele disse: olha, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Jonatas foi amigo pessoal de Davi, cunhado. Davi casou-se com Mical, e eles tiveram um voto, uma aliança de duas pessoas que estavam propostos a cuidarem um do outro. E se acontecesse alguma coisa com eles, eles cuidariam dos seus posteriores. E Davi, entenda uma coisa, Davi assumiu o trono, e quando estava ele no trono, ele lembrou-se de Jonatas. Jonatas estava morto, irmãos. Qual é a obrigação que Davi tinha? Era algo apenas pessoal, era só os dois que tinham tratado disso. Mas a honra de Davi foi, ainda que outros não viram, mas Deus viu o voto que eu fiz. Deus viu o que eu falei. Deus viu que eu me comprometi. Deus assistiu qual foi as promessas. Pode não ter testemunha, pode ninguém ter visto nada, mas Deus viu. E aí Davi, então, estando ele no trono, estando num tempo de conquistas, ele diz: olha, tem alguém da casa de Saul para eu fazer benevolência por causa da minha amizade com Jonatas? E aí então é dito que existe sim, tem um filho. Bota 2. Havia um servo da casa de Saul chamado Ziba, e Ziba diz então, o 3, o rei disse: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência com ele. Então Ziba disse ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Pode virar. Então disse o rei: onde está? E Ziba disse: olha, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então mandou o rei, e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Observa um detalhe. Como vos disse, Davi faz uma questão de honra por aquilo que ele comprometeu-se com alguém que já estava morto, mas ele está disposto a restaurar e buscar Mefibosete. Davi nunca tinha visto, nem sabia quem era esse menino, mas a sua aliança que ele tinha feito com Jonatas faz com que ele vá procurar Mefibosete. Ele mora em Lodebar,
mora de favor, perdeu tudo, irmãos. É aleijado dos pés. Não tem mais nada. E aí então, Davi, o rei, o monarca de sucesso, o homem que está conquistando territórios, resolve lembrar-se que tem algo para ser feito pela família de Jonatas. Eu acho tremendo Deus deixar isso para nós, irmãos. Escuta, onde é que eu e você estava? Qual é a esperança que eu e você tínhamos? Quando nós estávamos no nosso Lodebar, quando nós já não tínhamos esperança, então Deus dos altos céus enviou o seu filho para ir lá onde nós estávamos, no charco de lodo, nosso lamaçal do pecado, nos arrancar de lá e trazermos para uma novidade de vida. Eu fico a imaginar que cena daquele dia, quando oficiais reais chegam na casa de Maquir. Talvez o coração de Mefibosete enche de temor e tremor. Me acharam, vão me matar. Mas não sabia ele que estava chegando a vida, a esperança, a mudança, a transformação e a oportunidade estava chegando para ele. E a Bíblia diz, irmãos, que, verso 6, Davi mandou trazer. Mefibosete, ele veio até Davi. Com certeza ele conhecia as histórias de Davi. E a Bíblia diz que ele se inclina, se prostra diante do rei. E a postura de Davi diante daquele jovem, diante daquele homem é: ei, Mefibosete. Ele responde: eis-me aqui, pode virar o 7. Davi diz: olha, não temas, porque der certo, usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. Olha o que Davi está propondo para esse rapaz: eu vou te restituir todas as terras de Saul. Você vai comer todos os dias na minha mesa. Esquece casa de Maquir, esquece Lodebar. A partir de agora tu vai morar no palácio. Você sai do seu lugar de humilhação, você sai do seu lugar de perca total. Eu estou te restituindo tudo. Ele tinha perdido tudo aos 5 anos de idade. E agora Davi está devolvendo para esse rapaz, para esse jovem, toda a riqueza da família. Está restituindo todas as terras. Está colocando ele em posição de honra e devolvendo a ele uma posição de principado. Ele vai sentar na mesa do rei e vai comer na mesa do rei. Vira o 8. Olha a reação dele. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para ter olhado para um cão morto como eu? O sentimento de Mefibosete é de gratidão. Quem? Eu, Davi. Eu não sou nada, eu sou um cão morto. Eu não posso te ajudar em nada, eu estou aleijado, não posso fazer nada por ti. Vira para mim. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. E eu termino, irmãos, dizendo: Deus é o Deus que muda história. Deus é o Deus que muda a vida. Quando ele era criança, recebeu a pior notícia da vida dele, que ele perdeu o avô e perdeu o pai. Perdeu todas as riquezas e foi viver de favores. Mas aí um dia, alguém bate na porta dele e diz para ele: a partir de hoje tua vida está mudada. A partir de hoje você tem um novo endereço. A partir de hoje você é protegido do rei. Você vai morar na casa do rei, você vai comer com o rei. E a partir de hoje, todas as terras e fazendas vão ser restituídas a você. Dormiu pobre, amanheceu pobre, mas foi findar aquele dia no palácio. E eu fico a pensar, talvez quando ele foi se recolher no seu recôndito, as lágrimas que deveria ter rolado do seu rosto e dizer: Deus, o Senhor se atentou para mim, o Senhor não se esqueceu de mim, o Senhor ouviu o meu clamor e mudou a minha sorte.
É essa palavra de esperança que eu deixo para você. Não importa o que você perdeu, não importa quanto tempo tenha passado, há um Deus que tem o poder de te arrancar de onde você estiver e fazer uma novidade de vida para você. A vida de Mefibosete foi totalmente mudada aquele dia, porque o Senhor o alcançou. Deus foi favorável para ele. E o nosso Davi espiritual está te chamando. Vem para a casa do rei. Vem sentar na mesa do rei. Vem ser príncipe. Vem ser filho. Vem se alimentar do banquete do Pai. Há um palácio de glória que Deus preparou para mim e para você. E nós temos o direito como filhos de assentarmos na mesa do Senhor. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno, eu quero te agradecer. Porque Tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus que nos ama. Tu és o Deus que tem o melhor para nós. E eu quero orar agora, Deus, pela Tua igreja. Eu te bendigo, Senhor, por cada um dos irmãos que aqui chegaram. Eu te louvo, Deus, por esse corpo, por essa família. Ó Deus, envia agora uma palavra de renovo, uma palavra de esperança. Senhor, aqueles que estão sofrendo e questionando os porquês da vida. O porquê das perdas, o porquê das marcas, o porquê das feridas. Senhor, envia agora uma palavra, Senhor, de renovo para esse coração. Restaura esta família, restaura esta vida, restaura pelo poder do Teu nome, Jesus. Eu quero profetizar a Tua bênção. Deus, muda hoje, muda a mente, muda o coração, muda a postura, muda a história, Senhor. Escreve uma nova história, Senhor, nessa vida. Como igreja nós profetizamos, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada família. Assim nós oramos, Deus, crendo, confiando que o Senhor é o Deus eterno que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Assim oramos, Deus, no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos diga comigo amém.